de Deus. Semana passada, nós começamos uma série a respeito desse assunto que foi introduzido aqui no vídeo, falando de forma geral a respeito da necessidade de termos líderes como homens de Deus na terra. Liderança espiritual é um princípio, é um valor essencial para uma comunidade de fé que é chamada igreja. Não é uma coisa nova dos nossos dias, nem é uma coisa desde a Reforma Protestante para cá, mas é um padrão bíblico desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento. É o mesmo padrão de Deus, padrão de excelência de Deus na vida do seu povo. Nós vemos isso em Êxodo, quando Deus chama Moisés. É verdade que Gênesis é muito repleto disso, mas os próprios ofícios que vão se desenvolvendo na palavra de Deus, como sacerdotes, como levitas, que não eram músicos apenas, mas eram uma família, um povo chamado para servir ao povo de Deus dentro das tribos, profetas no meio do povo, que eram líderes de Deus, que em Cristo se cumpre tudo isso, mas que no Novo Testamento ganha outras nomenclaturas, outros caminhos, outros formatos, mas a essência é a mesma. Deus continua até hoje e por todos os séculos conduzindo a sua igreja através de liderança espiritual. É verdade que nem todo mundo é chamado para ser líder no meio da igreja, no reino de Deus. E você que de repente tem essa percepção a seu respeito já diante de Deus, e que Deus não lhe chamou para liderar a igreja, pode estar pensando assim: o que é que esse sermão tem a ver comigo? Eu não sou chamado para ser diácono, não sou chamado para ser presbítero. Meu chamado, meu dom não tem a ver com liderança no corpo de Cristo. O que é que isso tem a ver? Isso tem tudo a ver conosco, irmãos, porque nós somos parte desse corpo aí. E é muito legal essa ideia, porque, graças a Deus, a Bíblia não fala qual a função no corpo, não representa o pastor, o presbítero, o diácono em algum órgão do corpo. Ele só representa uma pessoa no corpo humano, que é quem, irmãos? Quem é o nosso cabeça? É Cristo. E eu dou glória a Deus por isso, porque, primeiro, ninguém fica com apelido na igreja, que eu já tenho muitos. Então, se tivesse assim, um pastor alguma coisa, tenho certeza que ia ser a maior brincadeira na igreja o tempo inteiro, né? Pastor pescoço, pastor rim, pastor sei lá, né? Deus não fala isso. Eu já tenho muito apelido na vida e eu não posso contar todos aqui, porque vocês vão rir demais. Então, não tem uma função específica no corpo. Graças a Deus por isso. O que diz é que nós somos membros uns dos outros e cada um de nós temos um papel no corpo de Cristo. Tem uma pessoa que ela é insubstituível, que ela é representada como o cabeça que dá as coordenadas, que é Senhor sobre o corpo, e esse é que precisa ser evidenciado no corpo de Cristo. Quem precisa aparecer, quem precisa receber a glória, quem realmente é digno de receber a relevância, aquele que é o Senhor sobre o corpo, é o cabeça, que é Cristo. Não é o pastor que aparece, não é o presbítero, não é uma família ou outra, não é um líder espiritual no corpo de Cristo. Quem aparece, quem é evidenciado, quem é honrado, quem é glorificado e adorado é Cristo. E Cristo faz com que cada um de nós façamos parte desse corpo de uma forma perfeita, maravilhosa, para que a gente possa servir uns aos outros, em funções diferentes, em lugares diferentes, em tempos diferentes, mas com essa veia, essa alma, que é a alma do serviço, é o desejo de se dedicar a Deus de verdade. Daí uma excelente oportunidade para nós, para todos nós, primeiro, a pensarmos que esse chamado de Deus para
fazer parte do corpo de Cristo, para se converter ao Senhor Jesus, para conhecer a fé, para conhecer o Evangelho e a palavra, necessariamente nos leva a sermos uma das partes do corpo. Necessariamente nos leva à igreja, à comunidade, a sermos algo, a servirmos a Deus quando servimos a igreja. É legal perceber isso, porque hoje em dia tem muita gente falando que é a igreja sozinho. Eu sou a igreja sou eu. Na verdade, a Bíblia fala com a gente a respeito da igreja de uma forma sempre comunitária, sempre coletiva. Somos nós a igreja, não sou eu, somos nós. Nós somos a igreja de Cristo. E à medida que essa fé, essa palavra entra no nosso coração, isso nos impulsiona diretamente para o corpo, nos liga. Nós somos enxertados na videira, nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo e a nossa atuação, o nosso envolvimento, ele vai refletir diretamente no corpo de Cristo. Se o envolvimento for negativo, ele vai refletir negativamente, de forma muito direta e às vezes até espiritualmente, com coisas que ninguém está vendo, com pecados ocultos, e são refletidos diretamente no corpo de Cristo, na comunidade. De outra feita também no aspecto positivo, ou seja, quando nos envolvemos de verdade com a igreja, diante de Deus, para servirmos, para que o cabeça seja evidenciado, a igreja é abençoada. E no Novo Testamento, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, nós temos inúmeras instruções, mas nós queremos como igreja pensar de forma especial nesses dois ofícios, o ofício de diácono e o ofício de presbítero. Por isso eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 6, para a gente ler os versículos de 1 a 7. Atos, capítulo 6, versículos de 1 a 7. Nós vamos ler. Nós cremos, como igreja, que Deus chama pessoas para serem diáconos, Deus chama pessoas para serem presbíteros, e esses dois papéis são papéis de liderança no meio da igreja, no meio do corpo de Cristo. Nós queremos conversar hoje sobre o ofício do diaconato, no próximo domingo sobre o ofício do presbiterato. É comum que chegamos numa igreja presbiteriana, conhecemos diáconos e presbíteros, aí muitas vezes não sabemos exatamente qual a função deles. Por causa disso, muitas vezes nos atrapalhamos também quando vamos participar de uma eleição ou quando também somos surpreendidos e somos chamados à atenção por algum desses irmãos. Eles são chamados por Deus para serem líderes na igreja, homens de Deus, homens que Deus chama no meio do corpo para conduzir a igreja em adoração, em serviço, em pastoreio na palavra de Deus. De vez em quando alguém vai dizer que a função do diácono é entregar o boletim na frente da igreja e a função do presbítero é servir a ceia. Naturalmente, são as coisas que nós estamos vendo aqui. Então, o diácono, quando você chega na igreja, ele entrega o boletim para você, e quando está no dia da ceia, os presbíteros são chamados e eles vão entregar a ceia do Senhor. Irmãos, isso aqui é só 1%, talvez no máximo 2% do que é de fato a vocação ao diaconato e a vocação ao presbiterato. Muito mais coisas. Durante a semana, muito mais envolvimento. E como líderes, não são só envolvimento de atividades e tarefas, mas um envolvimento espiritual, de forma que a pressão da liderança age no nosso coração, como o próprio Paulo fala, há temores que são exteriores e também temores que são interiores.
por causa da responsabilidade sobre a igreja de Cristo que é dada a líderes. E espiritualmente, tanto quanto funcionalmente, há muitas outras coisas, há muitas outras demandas que fazem parte do ofício dos líderes. Tanto aqueles que são líderes de pequeno grupo, que não são apenas líderes para dar um estudo na quarta-feira, mas pesa também sobre eles a responsabilidade do pastoreio, de caminhar com as pessoas do seu pequeno grupo, de conhecê-las, muitas vezes de resolver problemas, e nem o pastor, nem o presbítero, nem alguém da igreja está sabendo, mas o líder, com a palavra de Deus, chega junto, caminha junto e pela graça de Deus a coisa se resolve, porque é muito mais, é muito maior do que somente atividades. É fato isso. A gente vai ler um momento crucial na igreja de Jerusalém, que é justamente quando é instituído esse ofício do diácono, aquele que é chamado para servir no meio da igreja. Atos, capítulo 6, a partir do verso 1 ao verso 7. Queria que você lesse comigo aí de forma alternada, tá bom? Com bem força para a gente poder ler junto. Ele diz, vou ler os ímpares, irmãos, lerão os pares, ele diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço ou deste ministério. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Como resultado disso também, crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes judeus aderiam, obedeciam à fé no Senhor Jesus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Oh Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque ela é rica para nos instruir, nos educar na Tua justiça, na Tua vontade, também nos repreender, nos exortar, e nós precisamos de Ti, Senhor. Nos abençoa, Pai. Queremos estar aqui escondidos na Tua palavra, no Teu poder, na Tua cruz, na Tua graça, Senhor. Nós precisamos de Ti. Nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o livro de Atos conta para a gente o crescimento e o desenvolvimento do Evangelho, não somente em Jerusalém, mas em grande parte ali do mundo romano. O livro de Atos inicia com a ascensão de Jesus e ele prometendo aos seus discípulos, naquela ocasião, em torno de 120 que estavam ali aguardando com expectativa a vinda do Senhor, a vinda do Espírito Santo. Capítulo 2, o Espírito é enviado, como muitas das profecias, especialmente no livro do profeta Joel, como também Isaías, e aquele Espírito que é enviado naquela grande festa, uma festa judaica em Jerusalém, que era o centro religioso do judaísmo na época, e através daquela experiência, muitos se converteram. Em torno de 3.000 pessoas se convertem ao Senhor Jesus. A igreja
começa de forma poderosa naquele momento, quando de 120, agora vamos batizar 3.000 pessoas e a igreja está formada. É verdade que muitos daqueles 3.000 voltaram para as suas terras, porque estavam ali peregrinando em Jerusalém para a festa do Pentecostes. Mas a igreja continua a crescer e, por enquanto, no livro de Atos, esse iniciozinho do livro de Atos, nos relata especialmente como isso aconteceu em Jerusalém. E à medida que o livro vai se desenvolvendo, ele vai mostrando como o Evangelho vai alcançando também outros centros do mundo inteiro. Você vê que o movimento do crescimento da igreja em Atos tem muita ligação com a própria perseguição que a igreja sofria. No capítulo 4, 2 dos apóstolos são presos. E isso traz um abalo à igreja, ao mesmo tempo em que traz um mover de Deus para que a igreja ore mais e para que a igreja proclame mais a palavra de Deus. Interessante, porque o livro vai mostrando para a gente, a narrativa vai mostrando para a gente um movimento muito importante aqui. À medida que a igreja sofria perseguições externas, à medida que a igreja sofria até mesmo com morte de pessoas, de cristãos, de líderes, como a partir do capítulo 7 a gente vai ver, aqui do 6 e o 7, que acontece com o próprio Estevão, que era um dos diáconos, e à medida que isso acontecia, a igreja continuava crescendo, o evangelho continuava crescendo, a palavra continuava crescendo, e os irmãos continuavam se apegando mais ainda, com mais amor, com mais força, com mais dedicação, para andar com Deus e para proclamar o evangelho pelo poder do Espírito Santo que Jesus tinha falado lá. Vocês receberão o poder e serão minhas testemunhas. À medida que o livro vai avançando, a gente vai vendo que o próprio Paulo se converte e também movimentos para levar essa fé não somente a judeus, mas também a gentios. E é justamente nesse ambiente entre judeus e gentios que acontece um primeiro problema, uma questão bem emblemática dentro da igreja de Jerusalém. Houve murmuração. Houve uma pequena contenda, uma pequena confusão no meio da igreja. A igreja estava caminhando bem, os irmãos estavam sendo perseguidos, tanto pelos judeus como pelo próprio império que estava ali dando toda a força para que essa perseguição acontecesse, mas a igreja continuava crescendo. E de 3.000 foram para 5.000, como conta no capítulo 5, e à medida que a coisa vai acontecendo, mais e mais cresce, mais e mais se multiplica, mais e mais a palavra de Deus vai avançando. Mas houve um pequeno probleminha lá na igreja de Jerusalém. O problema era o seguinte: primeiro, um problema bom, como se diz, entre aspas, né? Muitos que se converteram chegavam aos pés dos apóstolos e entregavam tudo. Tudo. Não era um 10% somente, não era uma oferta que represente 1% do orçamento, tudo era entregue. Você vê isso no capítulo 2 de Atos, você vai vendo isso à medida que a igreja vai crescendo e avançando. É verdade que algumas pessoas tentaram fazer isso sem ser de coração, e quando fizeram foram expostas por Deus, como conta no capítulo 5, a história de Ananias e Safira, que entregaram parte do valor, porque na verdade achavam que fazendo aquilo conseguiriam algum tipo de importância, proeminência exterior na igreja que eles tanto queriam, mas Deus conhece a morte que havia no coração deles, as más intenções que haviam no coração deles, e eles são expostos e disciplinados pelo próprio Deus ali em Jerusalém. Mas o fato é que esse, entre aspas, primeiro movimento de mordomia gerou uma demanda grande.
E a demanda estava sobre os apóstolos. Eles tinham a responsabilidade, a liderança da igreja, e isso envolvia a pregação, a oração, o discipulado, toda essa caminhada que Jesus ensinou e imprimiu no coração deles, mas também estava envolvendo a divisão e o atendimento a pessoas que estavam precisando, como diz no capítulo 2, que eles tinham tudo em comum e que repartiam à medida que alguém tinha necessidade. Ok, movimento legal de mordomia de Deus, maravilhoso. Você imagina pessoas se convertendo hoje, chegando no altar de Deus, não aos pés de um pastor ou de outro, mas ao altar de Deus e entregando tudo. Entregando seu carro, sua chave de casa, suas escrituras, cartão de conta, poupança com a senha, suas joias, tudo, exatamente tudo. Isso já aconteceu na igreja aqui na Argentina no século XX. Um pastor conta isso num livro chamado O Discípulo, de Juan Carlos Ortiz, e diz que ele foi chamado por Deus para pregar um sermão na igreja, pregou uma pregação. No domingo que vem, Deus falou com ele que ele devia pregar o mesmo sermão. E esse pastor disse: eu acho que eu vou ser demitido pela igreja, porque os irmãos vão pensar que eu não estudei, que eu estou sendo irresponsável, estou pregando o mesmo sermão. E pregou o mesmo sermão, porque Deus tinha mandado, e pregou depois, no outro domingo, não sei quantos domingos exatamente, mas o sermão era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Até o dia em que, pregando esse mesmo sermão, o Espírito vem sobre a igreja de uma forma especial e os irmãos começam a ir à frente da igreja e entregar tudo, absolutamente tudo. O conselho da igreja, a liderança da igreja, ele conta que estava com a tarefa difícil que só. Fazer reunião para a gente resolver como é que a gente faz com isso agora. Se fossem algumas igrejas impostoras da fé, a reunião seria mais ou menos assim, né? Essa aqui fica para mim, essa aqui fica para tu, como a gente vê muito na televisão. A reunião foi feita, homens de Deus entenderam naquele mover que aquilo precisava ser entregue de volta aos donos, ser entregue. Só que eles entregaram com a seguinte perspectiva: isso aqui não é seu, é do Senhor, mas você é o mordomo para usar para a glória de Deus. Amém, irmãos? Você crê assim nas suas coisas? A casa que você mora, a casa que eu moro, não é minha, é do Senhor, eu sou apenas um mordomo. Amém? Aquela aplicação que você tem, que é praticamente intocável, ninguém conhece, mas está lá, não é minha, é do Senhor. Deus vai usar de acordo com a sua vontade para a sua glória. Amém? Foi mais fraco esse amém. O diploma que você recebeu, universitário, qualquer outro que você tenha, não é seu, é do Senhor, é para a glória do Senhor. Tudo, casas, carro, os bens, tudo que Deus tem dado para a gente. Estava acontecendo isso aqui, e a perspectiva era essa: não é nosso, é do Senhor, e nós dedicamos ao Senhor. Só que isso gerou uma demanda grande sobre os apóstolos, e por causa dessa demanda, talvez aqui falta de condição de gerir tudo isso, há uma murmuração no meio da igreja. E a murmuração vem especialmente de um tipo de cristãos que é chamado de helenistas. Deixa eu explicar para você o que é isso. Irmãos que primeiro eles eram de cultura grega, eles eram chamados na Bíblia, a linguagem é de gentios, eles não eram judeus, eles se converteram ao judaísmo. Talvez por isso, por causa da sua fé, foram morar lá em Jerusalém. Eles não eram judeus de nascimento, eles eram judeus porque se converteram depois. Eles eram de cultura grega, se converteram ao judaísmo, creram no Antigo Testamento e seguiam a fé judaica em Jerusalém. Mas quando ouviram o Evangelho, se converteram agora ao cristianismo.
Você sabe que é natural, a Bíblia não esconde isso, que havia uma grande dificuldade no coração dos judeus de receber um gentio, um grego, alguém de outra nação, como sendo um seu igual, como sendo alguém que vai partilhar exatamente das mesmas coisas. O nacionalismo judeu travava, impedia e gerava muitas muralhas mesmo no coração comunitário da religião judaica, e isso veio para a igreja também. E logo no livro de Atos, a Bíblia não esconde quantas dificuldades tiveram nesse processo. O próprio apóstolo Pedro, teve que o Senhor enviar uma visão, e depois teve que o Senhor enviar Paulo para confrontá-lo face a face, de uma forma dura, a respeito desse assunto, porque não era uma coisa fácil para o judeu. E aí, esses judeus que se converteram ao cristianismo, que eram helenistas, começaram a murmurar contra aqueles que eram judeus e se converteram ao cristianismo, porque as suas viúvas, aquelas que não eram judias, não faziam parte do povo judeu, mas eram cristãs agora, elas estavam sendo esquecidas, provavelmente em detrimento, justamente por causa desse outro grupo, que eram os judeus de nascimento. E isso gerou uma grande murmuração. A igreja do Senhor Jesus, ela nunca na história da humanidade se apresentou como uma igreja que não tem problemas. No livro de Atos nós vamos ver inúmeros problemas dentro de uma igreja, de pessoas que viram Jesus face a face. Provavelmente você conhece alguém que saiu da igreja por causa de problemas da igreja, talvez até aqueles que dizem que a igreja é que ele não precisa da igreja. Mas a verdade é que a igreja do Senhor Jesus, ela é formada de forma que uma comunidade de fé, de cristãos, de irmãos, que mesmo conhecendo o Evangelho, ainda são falhos, e nós estamos sim, na nossa caminhada com Deus, amadurecendo, e enquanto isso acontece, muitas vezes falhamos. Muitas vezes eu, como líder, falhei com irmãos meus, muitas vezes pedi perdão, e eu imagino que algumas vezes tenha falhado, e nem eu saiba que falhei, e pessoas podem até estar chateadas comigo, com algum dos diáconos, com algum dos presbíteros, porque nós somos falhos, nós somos homens com os pés de barro, de verdade. E esse problema estava acontecendo na igreja, uma murmuração, e começaram a conversar. As viúvas fizeram um grupo de WhatsApp. As viúvas cristãs helenistas, era esse o nome do grupo do WhatsApp. Adicionaram todas elas e começaram a perguntar: vocês estão sabendo que as viúvas judias estão recebendo mais do que a gente? Ah, é mesmo. E começou aquele bafafá. Começaram a copiar e colar conversas que estavam tendo com outras irmãs na igreja. Começaram a dizer que a culpa era do Pedro, era do João, era do Tiago, era de fulano, era de Beltrano. Começaram a dizer que aquela viúva estava recebendo porque ela era tia de fulano e ela não devia receber. E aquela confusão foi grande no meio da igreja. Mas o fato é que isso gerou um movimento maravilhoso. Até mesmo porque a murmuração, ou esse caminho aqui, que é um problema que está acontecendo na igreja, ele não é resolvido somente quando se estabelece diáconos. Problemas no meio da igreja são resolvidos quando nos dispomos a quebrantar o coração, a perdoar irmãos nossos e caminharmos milhas e mais milhas na direção do Senhor. Nós podemos resolver problemas, mas se não resolvermos o coração, nós vamos continuar caminhando com esse peso, com essa fagulha, com esse ressentimento que faz mal somente a gente mesmo. E os irmãos se juntaram e convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é bom que isso esteja acontecendo em nosso meio. Também não é bom que nós nos dediquemos a resolver essas questões e o ministério da palavra de Deus fique também prejudicado.
nós precisamos eleger irmãos, homens de Deus, que possam se dedicar exclusivamente ao serviço e ao ministério. Mas é importante a gente pensar também nessa figura que o texto está falando, porque também o fato é que Deus levanta presbíteros, pastores, que tem como característica principal o ministério em torno da palavra. O ministério do ensino da palavra de Deus, seja assim de forma pública, seja também de forma individual, ou seja no discipulado ou no aconselhamento bíblico, mas homens de Deus são levantados para caminharem no meio da igreja ao redor do ministério da palavra. Mas também homens de Deus são chamados para servir. O ministério do serviço, que a própria palavra diácono no grego é justamente isso, é serviço, é ministério, é a identidade do diácono se dedicar a servir. Só quando a gente vai lendo o livro de Atos, você vai ver que tem 2 diáconos aqui que aparecem como grandes pregadores do evangelho. É o Estevão primeiro, logo no capítulo 6, um homem que conhecia a palavra de Deus de forma muito profunda e pregava demais a palavra de Deus. Logo depois, quando há uma perseguição em Jerusalém, no capítulo 8 de Atos, você vai ver que um outro aparece, que é o próprio Filipe, como sendo também um grande pregador na região de Samaria, e possivelmente ele foi morar em Samaria, porque no capítulo 21 ou 22 de Atos diz que Paulo passou pela casa desse Filipe, que lá ele é chamado de evangelista. O fato é que esses diáconos, eles eram homens de Deus e eles também pregavam a palavra de Deus. E nós precisamos ter isso muito em mente, para que de uma forma muito secularizada ou muito humana, a gente não divida as tarefas e os ofícios como sendo um ofício que é espiritual e um outro ofício que é humano, que é material, que é carnal. Importante demais a gente perceber isso, porque infelizmente no meio da igreja, pessoas que são mais desenroladas, pessoas que gostam de trabalhar, gostam de servir, muitas vezes se dedicam tanto a isso, mas esquecem de cultivar o seu relacionamento com Deus, a sua vida com Deus. E a verdade é que essas pessoas muitas vezes são conhecidas pelo trabalho, pelo serviço, mas não são conhecidas como homens de Deus no meio da igreja. E o fato é que as características que são colocadas aqui, primeiramente, são características espirituais, porque todo cristão, todo aquele que é chamado por Cristo para viver o Evangelho, é chamado por Cristo para ser homem de Deus, para sermos mulheres de Deus, porque isso se aplica também às mulheres no que tange a nossa vida com Deus. O fato é que a característica principal não é externa, não é exterior, não é habilidade, não é competência, mas tem a ver com o caráter, tem a ver com espiritualidade, tem a ver com vida com Deus, tem a ver com maturidade espiritual, tem a ver com profundidade bíblica, tem a ver com a palavra de Deus, com a sabedoria de Deus, com a aplicação da palavra de Deus no meio da igreja e dos irmãos. É provável que diáconos tenham habilidade para ensinar e pregarem a palavra de Deus. É provável também que presbíteros possam também ter o dom do serviço e servem a comunidade de fé através da palavra, mas tem como dom. É provável também que pessoas, homens e mulheres, tenham o dom do serviço no meio do corpo de Cristo, mas nunca serão diáconos, nunca serão líderes e oficiais da igreja. O fato é que aqui Deus, no meio da sua igreja, está convocando homens para liderarem. Não somente para resolverem um problema específico, mas para liderarem. E é interessante porque a expressão da viuvez na Bíblia, do cuidado com os mais fracos, do cuidado com aqueles que são necessitados, que não são apenas viúvas, são chamados também de órfãos, são chamados também de estrangeiros. E aqui nós temos um pouco dessa mescla entre estrangeiros e viúvas. Tem muito mais a ver com a necessidade, com aquilo que diz respeito a ter o que vestir e ter também o que comer.
Irmãos, nem todo aquele que nos procura na igreja com a necessidade material está precisando de dinheiro. Muitas vezes aquele irmão ou aquela irmã está precisando de uma repreensão, de uma correção, de uma educação financeira, de um quebrantamento, de um aconselhamento bíblico. Por isso que a ideia do diaconato não é uma ideia somente de um gerente que vai pegar o recurso e distribuir, que vai pegar o recurso e vai saber dividir, fazer uma planilha e distribuir no meio daqueles que estão em falta. Naquela cultura antiga, diferente de hoje, muitas vezes nós temos pelo próprio governo ajudas mensais para algumas situações dessas, mas o fato é que ali a característica era muito mais de um trabalho diário, de uma função diária. E nesse processo, estrangeiros, viúvas e órfãos, muitas vezes não tinham nem o que comer, não tinham nem onde morar e viviam em grande miséria. E Jerusalém, que é essa região aqui da Judéia, no todo o Império Romano, era uma das regiões mais pobres do Império Romano naquela época e mais carente também. Por isso que você vai ver que muitas vezes as outras igrejas dos gentios vão enviar ajuda para a igreja de Jerusalém por causa de uma grande fome, de uma grande carência que eles estavam vivendo. Os diáconos e todos aqueles que são chamados para servir não é a expressão de alguém que vai pegar um recurso e dar ao outro. A base e a essência disso é o ministério de Jesus. Mateus, no capítulo 20, versículo 28, Jesus nos dá um princípio espiritual maravilhoso. Ele diz assim: pois o Filho do Homem não veio para ser o quê? Servido, mas para servir. Você pode repetir comigo? Pois o Filho do Homem não veio para ser, mas para... Mais uma vez, pois o Filho... Vamos lá? E ele diz a forma: Jesus não veio à terra para distribuir renda. Jesus não veio à terra para resolver coisas pontuais. E o próprio fato de Jesus ter vindo à terra já é a base teológica para tudo isso. Porque Jesus não nos redimiu lá do céu. Ele podia abrir o céu, aparecer um telão muito melhor do que esse aqui, HD, coisa assim maravilhosa lá do céu. Ele dá a palavra para a humanidade inteira, todo mundo ouvir, estava resolvido. Jesus encarnou, Jesus se tornou homem, o Deus perfeito e eterno se resolveu se fazer homem, se humilhou. E não somente se humilhou ao ponto de se fazer homem, mas Jesus se humilhou ao ponto de ser entregue e crucificado como o pior dos homens naquela época no Império Romano, aquele que vai ser crucificado. Jesus se humilha se tornando homem e se humilha indo até a cruz, como alguém que tinha feito um grande crime, mas um pecado ele não cometeu. E quando Jesus diz isso, ou seja, o Filho do Homem, que é essa expressão bíblica do Antigo Testamento para falar sobre ele, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E a maneira de servir, a maneira de alguém que está dando de si mesmo, e não que está dando das sobras, e não que está dando o que é dos outros, e não que está distribuindo o que é dos outros, como por exemplo o que é da igreja. Alguém que está dando de si mesmo. Ele diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ou seja, o princípio espiritual do ministério do serviço não é de alguém que está dedicado a resolver e organizar coisas, mas é de alguém que de uma forma muito especial, no meio do corpo de Cristo, tendo Ele como cabeça, se dedica a entregar de si mesmo para que a comunidade cresça, a igreja seja edificada e a gente possa crescer mais ainda na fé, no fortalecimento e na expansão do reino de Deus aqui na terra. É assim. O serviço aqui é muito maior do que somente tarefa, de respeito à identidade, àquilo que nós somos em Deus.
Por isso que as características que vão sendo elencadas aqui, elas não têm a ver com competências somente, não tem a ver com currículo, não tem a ver com status social, não tem a ver com os títulos, com o dinheiro, com o poder, com a família, não tem a ver com isso, tem a ver com o caráter. Você pode olhar mais uma vez, por favor, a partir do verso 3, Atos capítulo 6, a partir do verso 3, ele diz: 7 homens, eles vão se dedicar às mesas, eles vão se dedicar ao serviço, ao diaconato, ao ministério, eles vão dar de si mesmo à comunidade de uma forma especial. 7 homens, eles devem seguir umas características e ter caráter, serem homens de Deus, e nós, apóstolos, pastores, líderes que têm um ministério em torno da palavra, nos dedicaremos ao ministério da palavra e à oração. E ele diz assim: homens que devem ter boa o quê? Reputação. Boa reputação. Interessante porque muitas vezes nós aqui do púlpito ou nos discipulados, pastores, líderes, temos batido dentro dessa esfera da reputação, especialmente porque o pastor Ronaldo Lidório fala muito sobre isso, e o fato é que Deus nos chama para ter caráter, porque caráter é o que Deus fala a nosso respeito, e reputação é o que os homens falam. Pessoas podem ter uma boa reputação, mas não ter caráter. E é por isso que muitas vezes nós batemos em cima, porque a questão não é só ter reputação, mas pessoas que são homens de Deus, que têm caráter, essa coisa que acontece no coração, ela aparece, ela frutifica. E diz o texto que os diáconos, os líderes, devem ser pessoas que tenham boa reputação, não somente dentro da comunidade de fé, mas também na cidade, mas também no seu trabalho, mas também na sua casa, no seu envolvimento aqui na terra. Ele diz mais o seguinte: esses homens devem ser o quê? Cheios de quem? Do Espírito Santo de Deus. Ou seja, homens que são marcados pela sua vida com Deus. Diáconos que não são marcados somente por tarefas, mas que são marcados porque andam verdadeiramente com Deus, cheios do Espírito Santo, que tem caráter provado, que anda ao redor da palavra, escondido pela palavra, e serve para que o cabeça apareça e não ele, ou nem mesmo a igreja. Homens cheios do Espírito de Deus. E não somente do Espírito, mas cheios também de quê? Sabedoria. Aquele que vive com a palavra de Deus e tem condição de aplicá-la na vida dos irmãos, como na própria vida. Veja que as funções ou as características não têm a ver com competências somente, mas tem muito mais a ver com a vida com Deus e com a vida comunitária. Homens que são cheios de Deus, homens que são cheios de sabedoria e que, temendo ao Senhor, com profundidade bíblica, com conhecimento da palavra de Deus, conseguem aconselhar, caminhar junto com pessoas para que elas conheçam mais a Deus pela sabedoria de Deus. Sabedoria tem a ver com pessoas que estão aplicando a palavra de Deus no cotidiano, na vida, na família, no coração, em todos os aspectos. E diz aqui que eles devem ser encarregados desse serviço e nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. O texto diz que o parecer agradou a todos e eles finalmente elegeram. E o primeiro que aparece nessa lista é o próprio Estevão, e parece que com um destaque especial, talvez para ele, como também um destaque especial talvez para o próprio grupo, ou seja, a característica desses 7 de respeito a esse que dá o ponto, que está dando o tom da melodia, que é o próprio Estevão. Homem cheio de fé e um homem cheio do Espírito Santo, como também os outros. Um deles, inclusive, que era um dos prosélitos de Antioquia, um helenista que se converteu ao judaísmo e que se converteu ao cristianismo para poder cuidar das viúvas.
Eu preciso fazer um destaque especial aqui nessa figura da viúva, porque a ideia desse cuidado dentro da comunidade, ainda hoje, é de respeito a pessoas que estão realmente precisando. Nós fizemos durante esse ano, algumas vezes, algumas orientações sobre isso. A junta diaconal da igreja, ela que é responsável por cuidar dos seus membros nesse sentido. Se você for abordado na igreja por algum irmão pedindo ajuda para outro, encaminhe para a junta diaconal. Esse é o processo. E a junta diaconal não vai dar somente, vai conhecer, vai visitar, talvez aconselhar, talvez confrontar, talvez consolar e talvez também abençoar muito mais do que aquela oferta que você daria pontualmente no domingo. Esses irmãos foram eleitos, eles foram apresentados, e há aqui uma investidura que não é uma investidura humana, mas é uma investidura espiritual. Diz aqui que a comunidade, ela orando, lhes impuseram as mãos. Ou seja, os apóstolos orando e a comunidade orando junto com eles, eles receberam as mãos, a bênção do apostolado para poder cumprir o seu ofício. Você tem orado, irmão, pelas eleições? Você é membro da igreja que vai votar. Você tem orado? Deixa eu lhe dar um exemplo. Você vai receber um papel e tem lá o nome de 7 diáconos, 5 presbíteros. Eu não sei se eu estou acertando os números, não é essa a questão. E nós não temos 7 vagas, nós não temos 5 vagas de presbítero, nem 7 de diáconos. Esses irmãos, eles se apresentaram porque acreditam que tem esse perfil e essa vocação, se apresentaram ao conselho da igreja. Alguns já são do ofício, presbíteros ou diáconos, e eles têm tido uma caminhada de preparação com o pastor Sávio aqui toda semana. Uma conversa foi feita com as esposas de cada um a respeito desse assunto, dessa responsabilidade. Eles serão chamados ao conselho da igreja para poder também ter uma conversa franca a respeito desse momento que estão vivendo e serão apresentados à igreja. Verdade que um ou outro nós já conhecemos, mas serão apresentados de forma oficial à igreja. Ok. Você no dia vai receber lá a cartela, tem 7 nomes, são poucas vagas. Você pode votar em todos os 7 nomes, são 5 vagas. Você pode votar nos 7 nomes. Mas preste atenção, porque se você votar nos 7 nomes, como quem diz assim, vou votar e vamos ver o que é que dá, você pode estar sendo muito negligente no seu papel como membro da igreja e como crente e servo de Deus aqui. Antes de votar assim, se o conselho aprovou, vou votar em tudo. Ore. Ora, irmão. Se coloca diante de Deus para perceber quem tem vocação para o diaconato. Se forem os 7, você quiser votar nos 7, você vai poder fazer isso. Mas se forem se forem 2, aquilo que o Senhor estiver conduzindo o seu coração, seja fiel e dependente de Deus e não somente do processo eleitoral como ele o é, assim como os presbíteros. O fato é que a igreja nesse processo anda na dependência do Espírito diante de Deus para identificar diante de Deus e não somente com conversinhas aqui e ali a respeito de um ou de outro, mas diante de Deus. Quem são aqueles que serão chamados para receberem as mãos do conselho, do presbiterato da igreja, para poderem exercer esse ofício? Como também a ideia dessa imposição de mãos, de que eles são líderes no meio da igreja. São líderes sobre a nossa vida, irmãos. Nós precisamos olhar para esses diáconos e entender que eles são líderes. Quando eles chamam a sua atenção, é porque eles são líderes chamados por Deus para fazer isso. Quando eles têm um posicionamento mais forte, bíblico, talvez para lhe confrontar, eles são chamados por Deus para fazer isso. Eles são líderes e devem, de consciência limpa, primeiramente a Deus,
do que a própria comunidade. Como quem quer ser amigo de todos para ganhar a eleição, primeiramente ser aprovado por Deus, na presença de Deus, ter um ministério provado e aprovado por Deus, e de respeito a essa caminhada bíblica, espiritual e profunda na sua função. São líderes, autoridade. Nós vivemos um período da nossa história muito difícil a respeito da autoridade. Irmãos da igreja não entendem isso, porque não entendem isso lá fora, dentro de casa. O pai e mãe, muitas vezes, se torna compadre e comadre dos seus filhos. Acreditam que tem que ser amiguinho para que o filho possa fazer o que ele quer. Professores na escola que não sabem ter uma voz mais forte, que não tem mais posicionamento, porque talvez na escola pública ele pode ser ameaçado de morte por um aluno que é filho de um ou de outro, ou na escola particular, se ele tiver alguma atitude com um ou com o outro, pode perder o emprego. E assim nós vamos vivendo a vida com esse declínio da figura de autoridade. Mas o fato é que Deus chama líderes para terem autoridade, líderes de ministério, líderes que estão sobre a nossa vida, para estarmos submissos a eles como ao Senhor. Como ao Senhor. E eles são revestidos dessa autoridade, não pela igreja, mas pelo Senhor. O resultado disso, irmãos, é que há um crescimento. E eu quero finalizar falando sobre isso. Crescimento não é somente de quantidade, ele é especialmente de profundidade e qualidade. Mas crescimento em qualidade gera crescimento numérico, natural. Crescimento da igreja em profundidade bíblica, em oração, em discipulado, no ministério de Jesus gera quantidade, porque as pessoas ao nosso redor estão sedentas por Deus. Muitas vezes para pegar na nossa camisa assim e dizer eu quero servir ao seu Deus, como faziam lá na igreja de Atos. Não somente a igreja ia proclamar o evangelho, como as pessoas vinham porque viam Deus no meio da comunidade. E isso tem um link muito forte, muito direto com a presença de uma liderança espiritual, homens de Deus, que Deus levanta para pastorear e servir a comunidade de fé. O texto está concluindo para a gente, dizendo que todo esse processo de estabelecimento de líderes gerou crescimento da palavra de Deus, no meio da igreja, como também lá fora no mundo. Por isso que há uma responsabilidade imensa sobre a nossa vida, o nosso coração. Porque esse processo, ele vai, como consequência direta, afetar, seja positivamente ou negativamente, a igreja, a nossa igreja, a comunidade de fé, a igreja presbiteriana das graças. Graças a Deus que nós temos tido uma caminhada muito abençoada aqui na igreja, de crescimento bíblico profundo, de discipulado, de grupos. E isso tem atraído pessoas, inclusive, para cá, não por causa de uma estratégia de crescimento, mas em busca da própria palavra de Deus. Mas o fato é que nós precisamos avançar mais ainda. Nós precisamos de líderes chamados por Deus para viver o evangelho com essa seriedade aqui. Grupos pequenos, novos, aqui em Recife, Olinda, Paulista, Jaboatão, onde pessoas têm vindo congregar na nossa igreja desses lugares, a poderem lá pastorear e trazer a palavra de Deus. Presbíteros, diáconos, pastores, mas também homens de Deus que se levantem para, pela palavra de Deus, abençoar a comunidade de fé. E isso gera crescimento na nossa alma, discipulado, fome de Deus, sede de Deus, profundidade bíblica. Mas, irmão, você tem orado por isso? Eu queria concluir esse sermão orando, não somente pela nossa vida, mas orando também por esse processo que nós estamos vivendo. Orar para que Deus faça a sua vontade, e não somente isso, porque nós sabemos que Deus vai fazer a sua vontade, mas para que o nosso coração se submeta à sua vontade aqui em nosso meio. Vamos orar? Se você puder fechar os olhos aí no seu lugar, se coloque diante de Deus e a gente vai orar ao Senhor.
Irmãos, ore pela sua vida, porque todo cristão é chamado para ser também um homem cheio do Espírito, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Mas a quem muito é dado, muito será cobrado também. Ore pela nossa igreja. À medida que oramos pelos nossos líderes, pastores, presbíteros, diáconos, nós também aprendemos a amá-los e a respeitá-los em oração. Se posicione diante de Deus. Quem serão aqueles que você entende diante de Deus que vai votar e participar desse ministério tão abençoado na igreja? Ore ao Senhor. Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia. Ó Senhor, nós louvamos o Teu nome, Deus, pela grande obra que o Senhor fez. Nós somos a igreja do Senhor Jesus, com nossas falhas, pecados, até com nossos traços culturais também. Nós somos, Senhor, o Teu povo, chamado pelo Teu nome, marcado de forma comunitária pelo sangue do Cordeiro de Deus. Nós louvamos o Teu nome e Te pedimos, tenha misericórdia da nossa vida, Senhor. Nós precisamos de Ti, precisamos avançar mais na vida com o Senhor, no nosso discipulado. Nós precisamos mais que o Senhor nos discipline, nos corrija, porque a Bíblia diz que o Senhor disciplina e corrige a quem ama. E quem não está debaixo dessa disciplina, talvez é porque não é amado, não é filho do Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia da nossa igreja, especialmente nesse momento de eleição de oficiais, diáconos, presbíteros. Senhor, nós queremos nos submeter à Tua vontade. Nós pedimos que o Senhor conecte o nosso coração à Tua vontade, na dependência do Senhor, na presença do Senhor. Ó, nos conduz para a Tua glória, Pai. Nos abençoa, Senhor. Levanta em nosso meio sempre homens de Deus, também mulheres de Deus, para abençoar a Tua igreja, de acordo com os dons, de acordo com a sua função no corpo, aquilo que o Senhor distribuiu, conforme o conselho da Sua vontade, pelo Teu Espírito em nossa vida, Senhor. Tira-nos da inércia. Tem aqui em nosso meio cristãos que já serviram tanto ao Senhor no passado, mas estão na inércia, na apatia, muitas vezes perdidos espiritualmente. Senhor, resgata o nosso coração no poder do sangue do Cordeiro, no poder do Teu Espírito, para a gente se levantar e servir, e adorar o Teu nome, e proclamar o Senhor nessa terra, amando ao Senhor, de verdade, em nosso coração, Senhor. Ó Deus, nos abençoa, Pai, nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém.